ingratos e irreverentes não reconhecem a Deus. Os ingratos e os irreverentes não reconhecem a Deus. Essa mensagem está na série Como Permanecer Firmes em Tempos Difíceis. Então, Romanos capítulo 1, versículo 21, diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, o irreverente, o ingrato, ele tem um coração nulo. Poderíamos dizer que é só o coração bomba mesmo. Só o coração bombinha. Não tem coração, não tem sentimento, não tem nada. Eles têm os seus próprios raciocínios. É o que eles acham que é e acabou. Né? Então, um coração insensato. Eles têm um coração insensato. E o ingrato e irreverente, ele não reconhece a grandeza de Deus. Para muitos, Jesus foi apenas no meio da multidão, não teve função nenhuma, e assim eles vão vivendo. Eu, particularmente, ouso dizer que se não houver o seu nome já escrito... O quê? Eles têm um coração que não reconhecem a Deus como o único e suficiente Salvador. Né? Então, esses são aqueles que, se tiverem o nome escrito no livro da vida, nós fazemos a nossa parte, que é pregar o Evangelho, esses serão alcançados. Mas se não tiverem, esses são aqueles que já foram designados para o inferno. Foram designados a viver a vida dissoluta, são ímpios que já nascem em pecado e vão permanecer em pecado, e o fim deles nós sabemos qual é. Então, são pessoas que inclusive dizem que conhecem a Deus, mas o negam. Eles são camaleão, né? Se adaptam ao momento. Se o momento é para todo mundo estar ali dizendo que Deus é bom, ele está ali no meio. Mas quando acaba aquela conversa, que Deus nada, sai negando. E lá em Tito, capítulo 1, versículo 15, versículo 16, né? Tito fala sobre esse assunto e diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então tem aquelas pessoas que sempre que olha está vendo a coisa errada. Pode estar até certo, mas está dizendo que está errado. Tem aquelas pessoas que querem inclusive falar mal. O prazer é falar mal, né? Todas as coisas são puras para os puros. Mas para o impuro, nada é puro. Ele vai sempre arranjar um jeitinho de fazer a coisa errada. E aí no versículo 16 diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Eles professam conhecer, mas negam a Cristo, negam os milagres, negam a cruz, negam tudo, né? É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, nós precisamos hoje em dia ter o cuidado de onde nós vamos congregar. Porque existe por aí, sabemos disso, palradores frívolos,
Pessoas que o prazer é fazer tudo errado. Eles vêm cheios de filosofias, é o que eles pensam, não aceitam serem questionados, batem o pé igual criança mimada. Estão aí vivendo o evangelho para eles mesmos. De preferência, eles querem até arrancar a lã das ovelhas. E esses não sabem o que dizem. São homens, são mulheres, são pessoas que muitas das vezes à frente das igrejas e não sabem o que dizem. Se você procurar, você não precisa nem ficar lembrando, vários assuntos já surgiram, pessoas que falaram besteira no altar, fizeram gestos, inclusive, que não é propício ao púlpito, palavreado chulo no altar. Sabe por causa de quê? Não sabe o que dizem. Não tem uma preocupação de entender a palavra de Deus. Sabe? Eles abrem a Bíblia, lê lá um versículo e acabou. E ali eles começam a falar uma série de coisas. Então, não sabe o que dizem. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7, diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, o apóstolo Paulo, escrevendo a seu filho na fé Timóteo, ele fala isso: olha, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas, com genealogias, sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, são pessoas que começam a falar certas coisas e isso acaba provocando discussão. Palavra de Deus não é para ser discutida. Você está falando, a pessoa não está querendo ouvir? Não discuta. Não tenta. Ore por essa pessoa. Se a pessoa vier até você e perguntar, você responde. Você explica. Você fala. Você mostra. Agora, se começar a querer debater, sabe como é que você faz assim no meio do caminho? E o Vasco, hein? Não ganha uma, né? Pronto, acabou. Troca o assunto, entendeu? Falei, o Vasco, poderia ter falado do Botafogo também, mas, sabe? Você desvia o assunto. E a política, né? Como é que tá? Também é outra coisa chata. Não entra também por esse campo, não, que vai dar confusão. E aí, no versículo 5, ele continua dizendo: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Então, você tem que ir com amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. A fé, ela não pode ter hipocrisia. Tem gente que é hipócrita. Fica com deboche, fica com hipocrisia, entendeu? Desviando-se. Algumas pessoas destas coisas perderam-se em loquacidades frívolas. Sabe? Eles vêm para o altar e eles misturam lá livros de filosofia, de sociologia, de tudo que puder, faz um caldeirão, parece até aquelas bruxas daqueles desenhos infantil lá, que bota olho de pulga e olho de formiga tudo misturado, você não sabe quem é quem, o negócio é por aí. Faz um caldeirão, uma salada ali de coisa que no fim das contas você não entende nada, você não sabe o que é bíblico e não é Bíblia. Então você precisa ter conhecimento da palavra para que você não se deixe enredar também por essas vãs filosofias. Porque no momentos difíceis da vida, se você não tiver firmado na palavra, você não prossegue. Você desiste. Você desiste. E ingratos e irreverentes, que não reconhecem a Deus, nem a grandeza de Deus, tem muitos por aí. E eles têm prazer, grave isso, de chegar até você e fazer com que você se desvie da palavra de Deus.
Tem prazer. Parece que eles se sentem felizes quando pega uma pessoa que conhecia a palavra e tira do meio e leva lá para o lado deles, e você vai ficar largado. Porque Deus cuida, o inimigo não. Ele te dá com a direita, ele te dá com a esquerda e te toma com a direita para poder devolver para a esquerda, para poder dar para outro. Então, versículo 7 é assim: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem as ousadas asseverações. Aquela história que eu já canso de contar, né? Um dia, um menino questionou de onde eu vinha, que eu falei que eu era lá da Igreja Cristo Vive, Pampinho. Só heresia. Eu fiz só uma pergunta para ele, você me responda por onde veio a lei, por onde veio a graça. Se você me respondeu, eu vou seguir para a sua igreja. Não, vamos mudar o rumo do assunto. Você não sabe por onde veio, você quer discutir evangelho? E por assim tem muitos. E normalmente, quando eles se veem encurralados na palavra de Deus, eles começam a falar alto, começam a gritar, começam a querer ganhar você no grito. Onde eu digo, nessa hora você, sabe, sai pela tangente e deixa ele para lá. É a melhor coisa que você faz. Estamos caminhando para o fim. E nesse tempo, muitos não terão afeto. Até porque a palavra de Deus fala sobre isso. Que vai chegar o tempo que o amor vai se esfriar. E o amor não vai se esfriar lá fora. Lá fora não tem mais amor. Lá fora é o que eu sempre falo. O camarada pega o celular. Se está tendo ali alguma coisa, ele está ali, ele vai querer filmar para poder vender, para postar em rede social. Acabou o amor. O amor vai se esfriar dentro da casa de Deus mesmo. Entendeu? Então, em Mateus capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, vamos supor, né? Sei que ninguém vai, mas vamos supor que você está lá na Marquês de Sapucaí assistindo o carnaval e entra lá uma escola em que as pessoas estão desprovidas de roupa, estão nuas. Você vai se escandalizar? É normal. É normal. Mas você entra na igreja e chega lá uma irmãzinha com uma roupa muito colada no corpo. Chega lá um irmãozinho com uma roupa também muito colada no corpo, chamando a atenção, causando o quê? Escândalo. Então, nesse tempo que estamos vivendo, muitos hão de se escandalizar, e aí vai haver também traições, e uns estarão odiando os outros. Pode ter certeza, isso é dentro das igrejas. O inimigo das nossas almas, ele está nos altares, ele está no púlpito. Ele está aí para tentar desviar e enganar, se possível, aos eleitos. Então, eu louvo a Deus por tua vida, que você tenha o cuidado de ouvir a palavra de Deus. Versículo 11 fala assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E louvado seja Deus que eles não vão enganar a todos. Vão enganar a muitos. Vão enganar aqueles que já foram designados para ser enganados. Porque os filhos de Deus, esse o Espírito Santo está cuidando de cada um. E para isso tem você, tem a mim, tem as igrejas da graça de Deus, mundo afora, e agora, inclusive, através da Global Mission, avançando em outras línguas, chegando em lugares onde o Evangelho não pode chegar. A Igreja Cristo Vive, as igrejas que estão pregando a graça de Deus estão chegando, estão avançando.
estão começando a levar as pessoas conhecimento. O versículo 12 fala assim: e por se multiplicar a iniquidade. Então a iniquidade vai se multiplicar. O amor se esfriará de quase todos. Louvado seja Deus também, que não é de todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, amados, olhe os sinais, veja o que está acontecendo ao redor do mundo, veja o que está acontecendo no nosso dia a dia. Entenda a palavra de Deus, veja o que a Bíblia fala sobre as profecias, sobre o que vai acontecer, para que não chegue o dia em que você olhe para o lado e você fale assim: eu fiquei. Porque muitos estão dizendo que o arrebatamento é uma utopia, mentira, não vai acontecer. Outros estão dizendo que os hereges serão retirados da terra. Outros estão dizendo que vai passar uma grande nave aí, vai levar. Tudo isso é para desviar a tua atenção. A verdade é que o Senhor falou que Ele iria preparar lugar. Ele iria voltar para encontrar a noiva. Então seja você a noiva. Esteja preparado. Esteja ataviado. Os dias são maus. O inimigo vai lutar com todas as armas que ele tem para fazer com que você se afaste, que você se desvie da palavra de Deus. Mas o teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Deus tem um propósito para você, para a tua vida. Ele tem cuidado. Então ouça o Espírito Santo falando com você. Mude a sua maneira de agir. O mundo, tem muita coisa. Tem. Semana passada aí, a praça aí estava cheia, festa do trabalhador, lotada, e as igrejas vazias. Mas quando chegar aquele grande dia, as praças vão ficar lotadas, mas de muitas pessoas chorando, pranteando, porque não deram ouvido. Então, você que ainda tem essa oportunidade, ouça o que o Senhor está falando ao teu coração. Ouça. Porque, falava lá no versículo 13, fala o quê? Aquele, porém, que persevere, mantenha-se firme. Um exemplo de como se abre brecha para o inimigo é a falta de perdão. Isso é um dos exemplos. Está aí em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, versículo 11. Isso aí é um dos exemplos. E com ele tem vários. Diz assim a palavra do Senhor: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não ignore os desígnios de Satanás. Ele é astuto. E você pode ter certeza que ele não vai chegar até você com 7 cabeças, 2 rabos, umas unhas grandonas, um bicão. Não. Não vai mesmo. Ele vai chegar bonito, manso, falando palavras doces. E aí quando você cair no pulsar dele, ele vem com aquele pulsar, né? Sabe o que é pulsar, né? Vocês sabem o que é pulsar? Pegar siri? Sabe, Clarinha, o que é pulsar? Então tá. Então é bom aqui porque a gente fala na linguagem do local. Ele vem com o pulsazão dele lá, só puxando. Aí quando ele... já era. Aí você vai clamar, aí você vai chorar, aí você vai gritar, porque, preste atenção, se Jonas tivesse ouvido a ordem de Deus, ele não tinha ficado lá na barriguinha do peixe, sentindo o cheirinho bom, como foi falado aqui.
Entendeu? Então Deus também está falando ao teu coração. Se Sansão não tivesse brincado, não, eu sou o cara, faz 7 nós. Aí Dalila, é assim que vem, com aquele jeitinho manso. Poxa, ação. Aí já ficou todo derretido. Aí mais uma, mais 2, mais 3. Já tá me enchendo a paciência. É o meu cabelo, mulher. Perturba meu juízo, não. Vai fazer a comida lá que eu tô com fome. Ela fez a melhor comida. Falei, a última, filho. Dessa vez você se entregou. No dia seguinte. Vamos encontrar ele lá no céu? Vamos. Na sua morte ele matou mais pessoas do que em vida. Tudo bem, mas e as consequências? Ficou lá rodando aquela mó. Cego. O homem que tinha o Espírito Santo. Então, preste atenção. Preste atenção. Porque o inimigo, ele fica só tateando, devagarzinho, sabe? Entendeu? É igual a pastora Ana, quando vai fazer massa de salgado, ela fica ali amassando. A massa só tá boa quando tá lisinha. É assim mesmo. O inimigo faz contigo, faz comigo, faz com qualquer um. Deu brecha, deixou no meio do caminho um errinho, uma brechinha, ele fica só. Depois que ele tirar o ar da massa, aí acabou. O ar da massa é a palavra de Deus que está em você. Aí você vai ter que pular, porque Deus perdoa os pecados, mas não tira a consequência. E as consequências muitas das vezes são doídas. Na maior parte das vezes são doídas. Então, devemos ter domínio próprio, pois a pessoa que não tem, ela vive vulnerável às circunstâncias. Você nunca ouviu Jesus dizer assim: se não for do meu jeito, eu meto o pé na porta. Não. Provérbios 25, 28 diz assim, Provérbios capítulo 25, versículo 28, diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A gente cansa de ver, né? Aí esses filmezinhos que passam, o cara às vezes solta do carro cheio de marra e o outro puxa uma arma. Às vezes é melhor você dizer, pô, desculpa aí. Entendeu? Mais vale um herói vivo do que morto. Então você às vezes, morreu, acabou. Então, amados, se você reconhece que não tem domínio próprio, ore, pois domínio próprio é fruto do Espírito. Então, ore, peça a Deus, se é fruto, vai ter que amadurecer, porque todo fruto ele vem pequenininho, cresce, verdinho, daqui a pouco ele amadurece. Então, o domínio próprio é fruto. Se você sentir aí que está verde, vamos orar para amadurecer. Vamos orar. Gálatas capítulo 5, versículo 22, a parte A e o versículo 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Acabou. Entendeu? Você vê, às vezes, o camarada quer ser muito marrento, como se fala, muito brabo, e no fim sai envergonhado. Mas se ele for manso, se tiver domínio próprio, ele sai de boa. Ele não vai sair envergonhado. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ela fala, o versículo fala, que nós não devemos nos conformar com esse século. Hoje em dia,
nós estamos vendo uma geração conformada. Até o vocabulário mudou. Até o vocabulário mudou. Até estão querendo agora até fazer o terceiro, né? Para poder igualar a linguagem. Não tem igualar nada. Não tem igualar nada. Nós temos que ficar olhando as mensagens subliminares. Como vimos aí sábado, né? Sábado, naquela peça lá. Uma mensagem subliminar sobre política. O cidadão lá, o herói da peça era o Lancelotti. E no fim da peça todo mundo tirou foto com o Lancelotti, fazendo o A de Lancelotti. É assim que nós estamos vivendo. É dessa forma. As pessoas começam com esse jeitinho, entendeu? Devagarzinho. E aí, não, bobagem. É só uma pecinha de teatro. Uma pecinha de teatro. Não vos conformeis com este século. Aquilo ali está fazendo uma alusão ao presidente da República, por trás, assim, dos bastidores, claro, a gente sabe disso, mas, assim como tem essa parte, assim também tem outras coisas. Não tem problema. Não tem problema você ter na comissão de mulher uma pessoa que se intitula mulher. Nasceu homem, se intitula mulher. Tá bom. Tá tudo bem. Não tem problema. É até complicado hoje você falar certas coisas. Então, amados, nós precisamos entender isso, porque a palavra diz para não nos conformarmos. Portanto, devemos negar o que nos afasta do Senhor. Nós devemos negar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim, o Senhor falando aos que estavam com ele, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é a si mesmo se negue? Deixe de fazer aquilo que você gosta que é errado. Não é você deixar de fazer aquilo que você gosta. Deixar de fazer aquilo que você gosta que é errado. Sai disso daí. Se negue-se aí. Afaste-se. E siga o caminho com o Senhor. Nós precisamos conhecer e viver a verdade. Porque se você conhece e vive a verdade, você vai fazer com que pessoas conheçam a verdade e passem a viver a verdade. João capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus, que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, se você crê no Senhor, se você o confessou como único e suficiente Salvador, e permanecer na palavra do Senhor, verdadeiramente você é discípulo dele. O versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade te liberta. Quando você conhece a verdade, você não vive uma vida sem rumo. Você não vive por aí batendo parede a parede, porque você conhece o caminho correto. E a verdade te liberta. O verdadeiro cristão, ele é transformado de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz assim, ninguém se engane a si mesmo. Olha aqui, esse versículo ele começa bem interessante. Ninguém se engane a si mesmo. É 1 Coríntios? É. Eu botei aqui segunda, primeira. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar
sabe. Então, mas ninguém se engane a si mesmo. Sabe o que quer dizer isso? Ninguém vai te enganar. Quem se engana é você. Diaconisa José, isso aqui é um lápis. Aí eu dou para ela, ela pega, olha aí. Mas se ela se enganar, ela vai dizer que é o quê? Que é um lápis. Então, entendeu? Você, para agradar outro, você vai fazer o quê? Foi feito já um experimento sobre isso. Numa sala de aula, foi combinado. Chegou lá, ó, isso aqui é verde. O próximo era vermelho. É verde. Aí o outro, é verde. O outro, é verde. É verde. Aí chegou lá um atrasildo. Ó, ele ficou prestando atenção. Fulano, que é isso? É verde. Se enganou por causa dos outros. Não se engane. Não se engane. Você não é enganado. Você se deixa enganar. Entendeu? Se alguém dentre vós tem por sábio neste século, faça estudo para se tornar sábio. Concluindo. O apóstolo Paulo, ele lutava contra os falsos líderes. Assim também nós devemos fazer nos dias de hoje, já que temos visto o crescimento desenfreado de doutrinas várias e estranhas. Então, nós devemos estar alerta. Olha, ele lutava contra os falsos líderes. Não tente agradar. Não, olha, gente, eu não estou preocupado se quem for ver lá, poxa, o pastor Nilton está falando, ele fala mal da igreja que é preta, ele fala mal da igreja que o foquinho fica vermelho lá em cima. Eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado com isso. Sabe por causa de quê? Isso aí, não é porque tem que atrair. A palavra de Deus diz que lá na igreja primitiva eles oravam e o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Acabou. Assim é conosco. O Senhor vai acrescentando dia após dia aqueles que vão sendo salvos. Porque nós falamos aqui, 6 pessoas, quinta-feira, tem domingo que a gente tem 4. Mas estamos através das mídias. Essa semana mesmo, falei no início, pessoas que estão longe, mas sentem carinho pelo nosso ministério. Pastor, estou enviando meu dízimo, estou enviando minha oferta. Então, o importante é nós falarmos a verdade. Acabou. Temos visto aí o crescimento desenfreado de doutrinas várias e estranhas. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 12 ao versículo 15. Diz assim: mas o que faço e farei para cortar ocasião aqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloria. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Usam o nome do Senhor, mas naquele grande dia, quando chegarem lá, vão dizer: Senhor, mas no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz isso, mas eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. É o que eu falei. Você acha que ele vai aparecer para você com 3 cabeças, 2 rabão, patinha, garras? Não! Ele vai vir anjinho. Vai vir com pele de ovelha, mas quando abrir a boca... Eu não sei se eu mandei para vocês um vídeo hoje da ovelha no meio do povo. Cada vez que ela caminhava, ela crescia e o povo diminuía. Quando abria a boca, era o próprio inimigo falando. Então, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem
e ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, né? Tem o líder e tem lá os seus ministros, se transformem em ministros de justiça. Bem mansos, falando de amor, mas por trás são palradores frívolos, obreiros fraudulentos, e o intuito deles é desviar a atenção das pessoas e fazer com que elas venham a negar a Cristo. Mas, torno a repetir, o que me tranquiliza é que eles vão tentar enganar os eleitos, mas não vão conseguir, porque o teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. O Senhor deu a vida dele por você, ele tem cuidado de você todos os dias, ele tem o carinho de te levar a pastos verdejantes e água de descanso. Se você perceber que estão tentando fazer com que você se desvie dos caminhos do Senhor, é hora de você levantar a sua cabeça, resetar toda essa caminhada, voltar para a casa do Pai, voltar a ouvir a palavra de Deus e saber que Ele tem coisas grandes e firmes para você. Amém? Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida, porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por poder estarmos mais uma vez ouvindo a tua palavra e aprendendo de ti. Te agradeço, Senhor, por tudo. Muito obrigado. Dá-nos, Pai, uma sexta-feira tranquila. Domingo estaremos de volta para mais um culto de louvor e adoração ao teu nome. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habitem na tua vida e no seio de tua família, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz.